Bom dia a todos. Domingo, 13 de junho, dia de Santo Antônio, né? Hoje vou iniciar a reunião pública pelo livro Caminho, Verdade e Vida, da parceria Chico Xavier e Emmanuel, no capítulo 77. Convém refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de morredoura oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece, diariamente, variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio, e irando-se, provavelmente, não realizará coisa alguma. Neste momento, agora vamos fazer nossa prece inicial, agradecer ao nosso bom Deus, Deus de infinito amor, Jesus, Mestre amado, bons espíritos que estão sempre conosco, nos amparando, nos sustentando, nos intuindo. Pedimos, Mestre, que abençoe a cada lar aqui representado, que abençoe o Grupo Espírita Culto Pedro, toda a sua equipe de trabalhadores. Que sejamos, Mestre, servos da sua seara, nessa estrada evolutiva. Seguimos em frente, tentando retribuir o amor que tem por nós, fazendo pelo outro a caridade, dando fé, esperança, sabedoria por onde passarmos, para que erga a tua cabeça e siga em frente, de mãos dadas, juntos, a essa nova luz. Que hoje possamos aprender um pouco mais dos seus ensinamentos, através da palestrante Regina. Seja abençoada e que seja feita a vossa vontade, que assim seja.
Bom, antes de iniciar a palestra, vou colocar uma música para a gente entrar em vibração, a gente fazer o passe à distância. Assim iniciaremos a palestra. Boa palestra, Regina. Boa palestra para nós. Bom dia, companheiros. Justificando aqui essa choradeira toda, né? Acho até que contagiei Carmen Célia. É que vocês não têm assim ideia da sessão flashback passada na minha cabeça aqui nesses momentos iniciais. Muita coisa, né? O nosso tema do mês, que é sobre jovialidade, maturidade, plenitude da alma, com a sua lição de referência no Evangelho, com o objetivo traçado, com o meu tema de hoje, tudo isso assim mexeu muito com o meu coração, né? E ver companheiros assim que são muito significativos na minha trajetória de vida, só falando nessa encarnação, foi uma coisa que de alguma maneira assim
mexeu de uma maneira bastante profunda lá com os refolhos da minha alma, né? Porque quando a gente fala de jovialidade, a gente fala de alegria, fala de ser expansivo, de ter bom humor, boa disposição, né? De buscar ser feliz, leve, de ver a vida com esse olhar mais enlevecido. E a parte do Evangelho que fundamenta esse nosso tema está lá no Homem no Mundo, né? No capítulo 17, o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre ser jovial, ser feliz, né? Ser ditoso é ser feliz, mas que a nossa jovialidade seja aquela que venha de uma consciência limpa, né? A nossa felicidade que possa estar fundamentada nos valores do espírito, da alma, né? Estou falando aqui com as minhas palavras dessa parte do Evangelho. Então, é a gente poder refletir, né, sobre o estado da alma, né? A nossa condição como espíritos imortais que somos, na conquista da jovialidade em qualquer idade na vida material, né? Independente da juventude física, né? Independente disso, né? E simultaneamente na construção da maturidade, né, que não significa idade física também, né, que é uma construção moral do espírito. A maturidade tem a ver com o desenvolvimento da consciência, a consciência mais lúcida de espírito imortal. Então, imagine a gente aqui pensando sobre essas coisas, né? E pensando sobre essa nossa temática, né, de maneira especial, que fala sobre a juventude na trajetória do cristianismo e do espiritismo, com uma obra maravilhosa de Ivone Pereira em vida, que é A Luz do Consolador, né, a lição aos jovens espíritas, que eu recomendo a leitura, como todas as outras partes, muitas delas que têm fundamentado os outros companheiros nesse mês, em meses anteriores, com temas diversos, né? A Gênese, o capítulo que fala sobre os tempos, né, que são chegados, obras póstumas na sua mensagem à nova geração, que é maravilhoso, o Evangelho, Hermance do Fogo com Cícero Pereira, tanto no livro Unidos pelo Amor, quanto Diferenças Não São Defeitos. A gente vai falar um pouquinho. Regina, sem querer, você silenciou seu microfone. Sem querer, sei lá o que foi. Alguns não vamos usar diretamente, assim, com referência, né, direta, mas vamos usar fundamentando, né, a nossa reflexão. Então, a gente começa com a Gênese, né? O capítulo 18, São Chegados os Tempos, onde a gente vai focalizar os itens 1 a 6 e 12 a 16, né? Essa é uma parte fundamental e que acalenta, consola muito os nossos corações. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E aí, Kardec nos diz, sim, que essas são palavras proféticas, mas que para aqueles que não creem, nada significam. E para muitas pessoas que acreditam, muitas vezes tomam de um jeito muito místico, muito sobrenatural, mas que Allan Kardec vem nos apontar que tudo na criação é harmonia, que não há nenhuma quebra da lei da natureza e que o progresso é lei da natureza e que o nosso globo terrestre, como tudo que há, está submetido à lei do progresso, né? Que o nosso globo terrestre evolui fisicamente,
pela transformação dos elementos que o compõem e que nós, seus habitantes, né, evoluímos também sob o aspecto moral, intelectual, pela nossa depuração. E aí ele enfatiza de espíritos encarnados e desencarnados, porque ambos compomos, né, a humanidade terrena. Então, ele fala isso, de que ambos esses progressos acontecem paralelamente, né? Porque o progresso da habitação do planeta guarda relação com o progresso dos seus habitantes. E aí ele fala também que o progresso pode se dar de uma maneira mais gradual, que às vezes a gente nem percebe muito, né? Porque a gente só percebe no decorrer de um tempo maior, como também de uma maneira mais brusca, né? De uma maneira mais contundente, né? Trazendo o progresso para a humanidade. E aí ele, mais uma vez, reforça a ideia de que o progresso da humanidade se cumpre em virtude de uma lei, né? E que, como todas as leis da natureza, são obra eterna da sabedoria e da presciência divina, né? Está sob a sua vontade, vontade divina. E que, quando a humanidade está madura para subir mais um degrau, pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus, né? Assim como também se sabe quando os frutos estão prontos para serem colhidos, quando eles já estão maduros. Então, isso é alguma coisa inevitável, porque é da natureza esse progresso, né? Esse movimento progressivo da humanidade. Uma outra questão que a gente quer destacar, que Allan Kardec coloca, é que nós já fizemos, sim, grande progresso no que diz respeito ao desenvolvimento da inteligência, das ciências, das artes, do bem-estar material, mas falta-nos ainda um imenso progresso. E aí ele nos diz que é o de fazer que reine entre nós a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que nos assegure o bem-estar moral. Então, isso nos resta, e como a gente tem sentido falta, mas, na realidade, ainda estamos aí num conflito, num combate grande, porque, simultaneamente, ainda residem em nossos corações grandes viciações que impedem, né, que a gente possa construir de uma maneira mais efetiva caridade, fraternidade e solidariedade. Mas nós somos continuamente convocados a esse trabalho tão necessário que, sem dúvida nenhuma, começa dentro de nossos próprios corações e a gente vai expandindo no nosso círculo familiar, de trabalho, social, casa espírita, onde estivermos, para que a gente possa, de maneira realmente assim, efetiva, contribuir com o progresso da humanidade, trabalhando pelo nosso progresso individual. Essa mudança de que se fala não é uma mudança parcial, circunscrita a uma região, a uma população, assim como o que temos vivido atualmente, há mais de um ano, e tudo que tem sido mobilizado para cuidar dessa situação e para que a gente possa ter aprendizados com tudo aquilo que estamos vivendo, né? É um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. E aí Kardec fala da geração futura, do velho mundo que está morto e carcomido e já
necessitando de movimentos de construção do novo, e quem fará esse movimento de construção? Nós que aqui estamos, certamente, né? Nós que aqui estamos, independente da idade que tenhamos, somos chamados a construir o homem novo em nós e uma vida nova, né, nas relações, no mundo, uma relação diferente com a vida, né? A gente se desfazer desse materialismo, desse imediatismo, desse apego, o entendimento da vida no sentido espiritual. Kardec, então, nos diz que quanto mais se avança, mais se sente o que falta. E é isso que a gente tem sentido. Sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Então, alguns de nós, com um pouco mais de entendimento acerca do processo que temos vivido, outros de nós pode não ter tanta clareza, mas já tem também se questionado acerca das questões que tem vivido na vida material, num sentido individual e coletivamente, os chamados para o espírito, né, para o desenvolvimento da sensibilidade, um novo olhar sobre as relações. Então, todos absolutamente estamos sendo convocados. E sobre essa questão dos movimentos mais bruscos relativos ao progresso, Kardec também nos fala que é como se nós fôssemos a água rompendo o dique, né? Nesse movimento. Então, a água vem com toda aquela força quando ela rompe o dique. E nós, enquanto humanidade, nós transpomos em alguns anos o espaço que levaríamos séculos para percorrer. Isso é uma coisa encantadora da gente pensar, e não há como, embora vivendo todos esses arroxos do momento, né, que não são fáceis, são bem desafiadores, mas são nossos, não há como deixar de pensar que é realmente muita gratidão, é uma bênção estarmos reencarnados nesse momento, né? Tantos aprendizados, tanta convocação para contribuirmos com o bem, nós que temos tanto compromisso com os desvirtuamentos do caminho, né? A gente sabe a respeito, né? Então, Kardec nos diz assim: aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo, né? Isso é uma coisa muito bonita. A gente vê que o caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É claro, nós ainda não vemos isso de uma maneira integral, de uma maneira constituída, mas a gente tem visto movimentos de mudança, sim. Sim. E assim como quando a gente vai organizar um ambiente para uma reforma, uma arrumação, não é brincadeira, né? Aquilo dá uma canseira, pensar na organização, dá um trabalho grande, mas a gente tem sempre que pensar na meta, né? No ambiente mais confortável, mais agradável, mais funcional. A mesma coisa em relação ao que estamos vivendo. Se a gente focalizar o olhar no momento apenas crucial, a gente está frito, porque a gente fica apenas restrito a esse momento que é, sim, de muita transformação e que ainda, pela necessidade de nós, enquanto humanidade, também de dor. Também de dor. Porque a dor é instrumento educativo para os nossos corações.
nós ainda somos muito endurecidos sobre muitos aspectos. Muitos aspectos. Alguns um pouco mais, um pouco menos, para lá, para cá. De maneira geral, essa é uma característica nossa enquanto humanidade. E aí faz como? Precisa ser mais rígido, né? E isso não é uma coisa caprichosa ou pessoal, isso é a lei. Quantas oportunidades já foram dadas e quantas desprezadas? Algumas aproveitadas e muitas desprezadas. Então, os resultados das nossas ações, porque a lei é de causa e efeito, chegam. Chegam para que a gente possa sentir os efeitos do que foi construído, ver que aquilo não é bom e, de verdade, abraçar caminhos novos, que apontam possibilidades, sim, reais, de felicidade, de construção do bem. Então, a gente conclui aqui essa parte da Gênese com uma parte que fala também, toda ela fala, né, muito alto ao meu coração, que é no item 14. É um desses períodos de transformação, ou seja, se preferirem, de crescimento moral, que ora chega a humanidade, que da adolescência chega ao estado viril. Né? O estado viril é a fase adulta, né? De mais maturidade. É que eu vim aqui para o escritório, então, Lucas, às vezes eu mexo o papel e foi essa história do som, que o papel está aqui pertinho me guiando, né? A gente que tem cachorro tem que buscar um ambiente mais reservado. Então, a gente sai um pouquinho, né, da Gênese e vai para Hermance do Faux, no livro Unidos pelo Amor, o capítulo intitulado Cidadania Cósmica, quando ela nos fala com clareza de que o Espiritismo vem secundar, quer dizer, coadjuvar, dar suporte ao movimento de regeneração. E por que aí o nome Cidadania Cósmica, né, desse capítulo? Porque ela começa, claro, nos falando o conceito de cidadania, que é a prática da convivência social, né, respaldada aí pela cooperação e pela cumplicidade, coisas que ainda também precisam ser melhor desenvolvidas em nós, né? E que fala, sim, sobre formar uma visão cósmica da vida, uma cosmovisão, nos integrando no ecossistema planetário de forma construtiva e solidária. Quer dizer, o ecossistema é o conjunto das comunidades que vivem num determinado local e que interagem entre si com o meio ambiente de uma forma harmônica. Então, nós e os espíritos formamos aí um ecossistema planetário, né? Nós não estamos sós, nós, fazendo parte de nossa sociedade, estão aqueles que nossos olhos materiais não alcançam, mas a nossa sensibilidade percebe a presença de outros companheiros, né? E nós somos interdependentes, estamos em constante relacionamento e cumprindo aí a nossa trajetória evolutiva. Então, ela nos diz que, sob a ótica, né, universal, a palavra sociedade tem, então, o seu conceito ampliado, porque não está restrito à sociedade material. Nós temos também aí as sociedades espirituais que formam conosco esse ecossistema universal. Então, ela fala, né, relembra uma informação que já nos foi dada, se não me engano, no livro Lírios de Esperança, de que no término do 2º milênio, né, a humanidade carnal contabilizava aproximadamente
6 bilhões e meio de almas reencarnadas. Nós éramos nesse total aí de 6 bilhões e meio. Enquanto que o censo espiritual, digamos assim, dava conta de 24 bilhões de espíritos fora do corpo. Então, um cenário que ela fala, né, de aproximadamente 30 bilhões, para ser mais exato, como ela coloca aqui os números, 30 bilhões e meio, né, compondo a população geral do planeta, encarnada e desencarnada. E aí ela diz que, numa conjuntura otimista, né, a gente calcula uma porcentagem de mais ou menos 1% de espíritas nessa população, né? Considerando alguns poucos milhões de criaturas adeptas ao espiritismo, né? Ou com algum contato com as obras que fundamentam a nossa doutrina. E aí ela nos faz 2 questionamentos muito importantes, né? Um deles é, com esse tesouro que temos, incomensuravelmente valioso, temos que nos perguntar qual será a nossa postura como cidadãos diante dessa gama de problemas sociais, tragédias que afligem os nossos continentes materialistas, assim como ela coloca. E aí a segunda é se nós estamos fazendo brilhar a nossa luz e assumindo o nosso papel de sal da terra. Pausa para reflexão, né? É isso, né? Porque, na verdade, nós somos em número, materialmente falando, bem pequeno, para a gente ter aquela ilusão, aquela miragem, como ela diz, uma presunção arrogante de acreditar nessa tese descabida de conversão em massa pelo espiritismo. Não é possível completar essa chamada, né? O que é preciso, e a que ela nos convoca, é que cada um de nós assuma o seu papel diante da vida, que a gente possa compreender que é pelo nosso exemplo, não de santidade, porque aqui não há nenhum santo. Na outra obra com Cícero Pereira, né? Diferenças não são defeitos, no capítulo Apóstolos do Espiritismo, ela fala isso, né? É preciso compreender qual é a nossa real condição espiritual, ok, mas nós somos chamados pelo Cristo a atuar como seus apóstolos da atualidade. E isso significa o quê? Nós já sabemos, o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, né, deve estar no bom combate para ser melhor a cada dia, usando a fé raciocinada, usando os recursos que temos de esclarecimento, o entendimento que temos do valor da prece, fazendo saneamento espiritual de nossa ambiência íntima e da onde estivermos, para a nossa conexão com essa população invisível que nos dá o suporte na caminhada. Então, realmente, é preciso assumir o nosso papel diante da vida. Então, ela fala de ser imperativo, pensar, estudar sobre a questão da convivência nos centros espíritas, enfatizando que os núcleos espíritas têm como objetivo maior a formação de homens de bem, ponto. Formação de homens de bem, através da sua participação consciente e responsável no progresso. Fala também de buscar, sim, né, uma conexão maior com as necessidades comunitárias. Fala do desenvolvimento de projetos cidadãos,
E aí me lembro de N coisas, mas vou aqui destacar uma que logo me salta à mente, né? Que é o Ateliê Mãos de Amor. Né? O Ateliê Mãos de Amor é um projeto cidadão, porque o Ateliê Mãos de Amor cuida do espírito, claro, né? Nós sabemos que à medida que as nossas mãos estão em trabalho útil para o bem, a nossa mente, a nossa emoção é trabalhada, sem contar, obviamente, a própria ambiência espiritual e todo o preparo cuidadoso das companheiras responsáveis, né? E essas pessoas, elas vão sendo capacitadas para fazer obras que vão ajudá-las na sua sobrevivência material, né? Vão se tornando vão desenvolvendo intelectualmente, vão desenvolvendo talentos e possibilidades para a vida além das portas do centro espírita. Então, ela nos diz que a casa espírita precisa se promover da condição que é, sim, meritória de casas de caridade assistencialistas para sociedades geradoras de responsabilidade social e instrução libertadora. Como que isso fala ao meu coração, né? E como a gente vê que no decorrer destes anos, né, apenas me limitando àqueles em que eu acompanho, quantas companheiras tiveram à frente desse trabalho, obviamente não descurando do aspecto espiritual, somos uma casa espírita, mas buscando promover essas companheiras neste sentido. E cada vez mais estamos sendo convocados a isso, né? A esse olhar mais ampliado. E ela fala sobre pedagogia de projetos, reforça ainda mais a questão de que nós precisamos coadjuvar este momento de transformação do mundo, fazendo a nossa parte. E aí, ela, mais uma vez, fala, né, que o Espiritismo tem essa tarefa, né, de secundar este momento, de dar todo esse suporte em razão do seu poder moralizador e de suas tendências progressistas. E compete a nós, aqueles que já se encontram nas lides de espiritualização de si mesmos, não somos nós evangelizados, santificados, aprontados, não, somos nós que estamos a caminho, estamos nos conscientizando, temos o entendimento de que é fundamental cuidar da alma e estamos, como ela nos diz, nas lides de espiritualização de nós próprios. Então, compete a nós o dever de abrir janelas para o mundo, atestando com o nosso exemplo o esplendor da mensagem rediviva do amor, em plena forma de viver como cidadãos do universo. Caramba, é isso, é só isso, né? Só que não, né, tia Carmen? Só que não. Ô, Lucas, você falou que eu podia ir até os 40 minutos, né? Então, você sabe que eu vou, tá? Não posso deixar agora de pegar o nosso grande lance do dia de hoje, que é a questão da juventude, né? É a questão da juventude. Tudo isso é essencial, mas nós não vamos ficar para a semente. A gente precisa cuidar efetivamente dos que estão constituindo a geração futura agora. Agora, né? As crianças e os jovens. Então, o jovem no centro espírita, ele vem trazer os seus valores pessoais em benefício da causa. Isso não pode, não deve ser esquecido.
Ele não é um apetrecho, ele não é uma mão de obra, né? Embora todos nós colaboramos com a nossa mão de obra, mas não assim, reduzindo a fazer isso ou fazer aquilo, a ser fazedor. Somos todos seres pensantes. E assim tratamos desde a criança, em todas as fases, certamente o jovem também, né? Aí fui lá dar uma procurada desde quando se começou esse movimento, essa campanha de evangelização, que eu própria já acompanho há tantos anos, e aí vi que foi desde 1977, né? Que essa campanha de evangelização da infância e juventude, essa campanha permanente, foi instituída pela FEB, né? E que no início dos anos 70 começaram os movimentos de pedagogia espírita, que tiveram aí José Herculano Pires, filósofo, como pioneiro. Então, a gente vem assim, agora, nesse momento, já encaminhando para o final, né? Dar essa ênfase nas juventudes e mocidades espíritas, de maneira especial hoje. E Ivone Pereira, nessa obra A Luz do Consolador, na lição aos jovens espíritas, ela vem nos dizer de uma maneira tão grandiosa que eu tenho certeza absoluta que eu vou fazer 1/10 daquilo que ela coloca, da maneira linda e ampliada que ela coloca, né? Que, na verdade, desde o cristianismo, a juventude esteve muito atuante. E aí ela nos diz, começando, obviamente, pelo próprio fundador do cristianismo, Jesus, né, que, ao ser crucificado, era um jovem de 33 anos de idade. E aí ela ainda diz, talvez menos, segundo os fundamentos históricos dos investigadores, os historiadores. Aí ela nos fala que, igualmente jovem, era João Batista, o grande precursor de Jesus, que tinha uma idade semelhante a ele. Que dos 12 apóstolos de Jesus, apenas 2 tinham idade madura. Aí ela fala de Simão, o Zelote, de Tiago, filho de Alfeu, porque o próprio Simão Barjonas, né, Pedro, seria um homem de apenas 40 anos de idade na época da morte, né, de Jesus. E aí ela fala, né, que essas são informações, segundo os historiadores, né, as informações dos Atos dos Apóstolos. E aí ela fala também de Judas Iscariotes, né, que tinha, e outros apóstolos, né, 20 e poucos anos de idade, que João Evangelista, 20 anos na época do Calvário, era um adolescente quando começou a acompanhar Jesus. Fala dos evangelistas jovens, né, de João Marcos e Lucas, fala sobre Estevão. Fala sobre Estevão, que ela diz como o primeiro mártir do cristianismo depois do próprio Jesus. Era um pouco mais do que adolescente quando foi lapidado, né? E aí ela faz uma colocação linda que vou destacar aqui na leitura. O cristianismo primitivo nos dias de trabalho, de testemunhos, difusão e martírio, está repleto de referências a pessoas jovens convertidas ao apostolado cristão, jovens que não fraquejaram na fé pelo seu ideal, nem mesmo à frente das feras dos circos de Roma. As obras mediúnicas que se reportam a esses tempos são incansáveis nas referências a jovens cristãos possuídos do ideal sublime de renovação pelo amor, cujo desempenho heróico é oferecido à humanidade atual como padrão de honradez, fidelidade e nobreza moral. E eu pulei aqui por um erro de óculos, né? Terrível,
Paulo de Tarso, que eu não podia deixar de referendar também, jovem, quando também foi tocado pelo mestre e teve todo o seu trabalho iniciado em prol do cristianismo. E aí ela se referencia a Francisco de Assis, que é chamado Cristo da Idade Média, a Antônio de Paula, a Joana d'Arc, a Vicente de Paulo, todos chamados na idade jovem para o seu compromisso com o mais alto. Nas obras de caridade, através da mediunidade, como médiuns, né, de materialização, Joana d'Arc, a vidência, a sua atuação na Revolução da França, quantas situações em que estes companheiros jovens foram chamados à sua atuação no bem. E aí ela dá aquela breve pausa e diz que no Espiritismo também, né, que a história do Espiritismo não é menos significativa no que diz respeito à participação dos jovens. Fala das irmãs Fox, que eram aquelas cérebres médiums dos fenômenos de Hydesville, que tinham 14, 15 anos de idade, quando iniciaram seus compromissos mediúnicos com o mais alto. Esses compromissos que abalaram os alicerces de uma nova civilização e marcaram a aurora de nova etapa para a humanidade. Que também os principais instrumentos mediúnicos de Kardec eram jovens. Mademoiselle Jaffé, Aline, Mademoiselle Baudin, fala de médiums norte-americanos, né? Da médium Elizabeth de Esperance, eu não sei falar francês, né? Em inglês é meu lance. Daquele médium Alexandre Aksakov, aí fala também de William Crookes, fala da médium do Conde Rochester, né? Fala também de nosso querido Leon Denis, um jovem de 21 anos, né? Grande pensador espírita, quando ele iniciou o seu trabalho, né? Junto da doutrina dos espíritos, de Camille Flammarion, né? O astrônomo poeta, outro médium de Allan Kardec. E aí no Brasil, né? Eu própria desconhecia, há pouco tempo eu soube um pouco mais sobre o médium Frederico Júnior. Precisamos saber um pouco mais sobre a nossa própria história, né? E foi muito importante na trajetória da construção do espiritismo no Brasil. Fernando de Lacerda, Carlos Mirabelli, a jovem Zilda Gama, quando se projetou em 1920 com seu primeiro livro mediúnico, Na Sombra e na Luz, o nosso querido Chico Xavier, né? Um jovem de 21 anos de idade, quando revelou ao mundo aquela obra espetacular, O Parnaso de Além-Túmulo. A própria Ivone Pereira, né? Nas suas obras mediúnicas, quando ela, aos 12 anos, escrevia mediunizada, sem saber, né? E aí a gente pode contar com estes, o próprio Leopoldo Cirne, que com 21 anos de idade foi eleito vice-presidente e, aos 31, presidente da Federação Espírita Brasileira. Quantos exemplos! E apenas exemplos, porque há tantos outros conhecidos e não citados e muitos desconhecidos, anônimos e atuantes, né, desde muito jovens. É como ela diz, daí para cá, os jovens espíritas começaram a ser preparados através das juventudes, mocidades espíritas, constituídas dentro dos centros espíritas, né? Sob a coordenação dos departamentos infanto-juvenis, orientados e assistidos por confrades esclarecidos, experientes e idôneos, que tinham as funções de mentores.
Eu também vivi tudo isso. Alguns dos meus mentores estão por aí, ó. Nem dou nome, endereço, telefone. Alguns encarnados, outros desencarnados, que nos constituíram de maneira tão forte, né? Que não temos como nos ver hoje sem a participação dessas pessoas, cada um com a sua particularidade, né? Então, a gente quer concluir esse momento com uma fala final aqui de Ivone Pereira, dizendo assim: que Deus vos abençoe, pois, jovens espíritas, tende a mão no arado para lavrar os múltiplos campos da seara espírita. Elevai bem alto esse farol imortal que recebestes imaculado das mãos dos vossos predecessores. Sede fiéis guardiães dessa doutrina, que tudo possui para tornar sábia e feliz a humanidade. O futuro vos espera, fremente de esperanças, e o passado vos contempla, animado pela confiança. Então, é realmente indispensável cuidar do hoje. A evangelização de infância, e de maneira especial focalizado nesse momento da juventude, com as oportunidades de estudo, trabalho, de ação consciente e responsável, para que esses companheiros possam dar seguimento a esse trabalho que tem conosco, né, uma participação importante, que daqui a pouco nós já não estaremos encarnados e esses companheiros que já iniciaram o processo vão dar continuidade. Que Jesus possa amparar a todos nós, as casas espíritas que têm essa convocação, né, de se promoverem a essas instituições de trabalho da cidadania universal, cidadania responsável, né, e com este aspecto social em que cada um deve emergir a sua condição de ser responsável, atuante na sociedade em que vive. Deus nos abençoe. Muito obrigada pelo suporte de vibração, pelo carinho. Não chorei nem um minuto. Olha que lindo. Muito obrigado, Regina. Excelente palestra, juventude. É sim, né? Estamos no mês dos jovens e a juventude está aí para continuar esse trabalho. E o Culto Pedro faz excelente essa proposta. Bom, vamos fazer nossa... Você sabe que você está na minha mira, né? Eu tô, né? Vamos fazer nossa prece final, agradecer, elevar o pensamento, aproveitar, imaginar Jesus lá no Mar da Galileia, com seus apóstolos, aquela multidão a ouvi-lo. Mestre amado, bons espíritos, agradecidos estamos esta oportunidade tão gloriosa, que possamos aproveitá-las nos seus ensinamentos, na tua luz, guiado nos seus passos, para atingir o objetivo maior, chegar até ti, trabalhar com fiéis servos, que este amor nos transborda e que possamos passar por onde devemos passar, sendo exemplos cristãos. Abençoe a cada lar representado, abençoe ao Grupo Espírita Culto Pedro.
Muito obrigado pela manhã maravilhosa, estarmos aqui juntos, confraternizando. Que a vontade do Pai seja sempre feita acima da nossa. Que assim seja.